estamos nesse tema, mulheres que levantam mulheres. E nada melhor do que nós levantarmos nossas amigas, né, irmãs, em oração, mas também convidando elas para ouvir uma palavra, a palavra de Deus. Antes de passar para a irmã Floraci, que hoje estará trazendo, né, seu testemunho, ou uma palavra ali do nosso devocional, que nós estamos nesse mês de lançamento, do nosso devocional, Café com Jesus e as Amigas, onde nessas mulheres ali ajudaram, fizeram ali. E eu quero ler só um trechinho, irmãs, de um texto aqui, que é o título do texto, é Mulheres como Mardoqueu. Eu quero iniciar falando, porque eu tenho visto isso no nosso café. Mulheres como Mardoqueu, que diz assim, ó. Falamos muito sobre mulheres como Esther, mulheres levantadas por Deus para se posicionar e ocupar lugares de visibilidade. Mas creio que também precisamos de mulheres como Mardoqueu, mulheres que não se intimidam diante de posições que outras ocupam, que não se curvam às pressões culturais, mulheres que acolhem, que adotam mulheres órfãs e que têm coragem de colocá-las, entre aspas, né, abre aspas, palácio, no tempo certo, celebrando e honrando os seus chamados. E você? Você tem um Mardoqueu em sua vida? Ou você tem sido um Mardoqueu para alguém? Muitas vezes, essas pessoas não estão em evidência, mas são pontuais. Quem já teve um Mardoqueu ali, pontual na sua vida, assim, ó, que veio, né? São pontuais. E quando falam, são usadas para instruir, corrigir e encorajar, sempre guiadas por Deus. Como Mardoqueu, que não foi reconhecido de imediato, essas mulheres e homens muitas vezes não são valorizados aqui na terra, mas saiba que eles são conhecidos no céu. Por fim, que, né, irmãs, esse espírito ali de Mardoqueu venha nos inspirar a sempre, irmãs, procurarmos uma Esther para acolher, ajudar e a levantar. Pois enquanto algumas pessoas nos ferem, outras curam. E nós podemos ser uma dessas pessoas, as que curam. O texto continua, irmãs. Mas eu queria dividir com vocês essa palavra, porque muitas vezes nós falamos muito sobre Esther. Mas para ter uma pessoa ali, muitas vezes orando, pregando, na direção de algo, posicionada, tem uma pessoa atrás que investiu, que ajudou, que encorajou, que empurrou. E hoje, irmãs, né, está aqui a irmã Floraci, que tem sido uma dessas mulheres aqui no café. Tem ajudado, tem ombreado, tem ali intercedido. Minha amada amiga está com a oportunidade, tem a liberdade nessa manhã. Que Deus te use grandemente. Amém. A paz do Senhor, mulheres de Deus, né? A bondade da Denise falar, né? Ela sempre está nos honrando e nos levantando, mas no café, nós somos um grupo que o Senhor chamou e cada uma tem a sua importância, uma levanta a outra com a sua palavra, com o seu testemunho, né? E juntas a gente está fazendo a diferença. E também muito me alegra em ver a irmã Gessi Meireles, não conheço pessoalmente, mas aquele sorrisão dela ali nos encanta, e quem já viu, ela, né, não esquece. Deus te abençoe, irmã Gessi. Depois tem a oportunidade de falar aí como é que está teu esposo, que tá muito bom. Café orou, né? Sim. Irmãs amada, a Denise já apresentou um texto, né, do nosso devocional, eu estou com o meu aqui, ó. Isso aqui, irmãs, é uma promessa de Deus na vida da Denise. Então, às vezes, tem mulheres que se sentem, talvez, pequenas demais para estar aqui no café, estar sentada com nós, né, junto com nós, mas cada uma Deus usa do seu jeitinho, porque Deus usou uma irmãzinha que para ela se achava simples demais, mas o Senhor usou a irmã auxiliadora para dizer que o Senhor daria algo para Denise escrito por muitas mulheres do café. E talvez no momento ela não entendeu e hoje está aqui. O devocional da Denise com algumas convidadas.
muitas mulheres foram convidadas pela Denise, convidadas pelo pai, mas muitas também não aceitaram o convite, né? E só 12, de muitas, 12 aceitaram. 12 mulheres, que quando vocês tiverem a oportunidade de ter o devocional nas mãos, vocês vão ver. Mulheres simples, escrito cada texto com linguagem simples. Aqui, irmãs, não tem nada da inteligência artificial, que hoje é tão fácil a gente escrever livros e livros, é só colocar na inteligência alguns tópicos que diz que ela escreve. Mas aqui tem mulheres, umas como Pedro, que até a gente dizia para Denise, não, olha, Deus te deu várias mulheres, uma diferente da outra, nossos humores diferentes, nossos tempos, nossas estações diferentes, umas com filho pequeno, outras com netos, olha, de todo tipo. Quando você pegar esse devocional, leia com o teu coração, coloque nele o teu coração, sente comigo, sente com a Aline, com a Denise, com a irmã, a Neide, para tomar o café e ler, para você ver. Aqui tem as nossas experiências de vitória. Só tem vitória, irmãs, porque o Senhor deu muitas lutas, mas nós transformamos em vitória. Então, não é só o testemunho da irmã Floraci, é o que Deus fez. E só para contar um exemplo, aqui tem um texto que eu não pude deixar de escrever sobre o José. A cura do José, o milagre. E o título do texto é Ele Cura. Deus ainda cura, irmãs, e faz milagres. E eu sei que quem orou para o José sabia que a causa era impossível. E está escrito, vai ser publicado, está publicado já no dia do aniversário dele, no dia 11 de agosto, que ele, no ano que vem, que a gente vai iniciar verdadeiramente lendo, ele vai estar fazendo 3 anos. Então, irmãs, se você não comprou o teu ainda, entre em contato com a Denise, adquira e leia com o teu coração. Amém? E eu vou trazer uma palavra que está baseada num texto que eu coloquei aqui. Não vou ler o texto para deixar você curiosa, mas se chama Vai Passar. Ele está publicado no dia 13, que é segunda-feira. Vai passar. Nós estamos há vários anos, desde que a Denise iniciou o café, eu sou chorona, tá, irmãs? Daí eu me emociono e fico aí. Mas isso aí são coisas que o Senhor faz em nós. A Denise tem usado o mês de outubro com o título, né? Mulheres que levantam outras mulheres. No ano passado, eu trouxe uma palavra e era sobre as mulheres que estavam dormindo, porque o Senhor advertia para que se levantassem. Levantai-vos, mulheres que estáis dormindo. Às vezes estamos dormindo, não estamos vendo as brechinhas, as raposinhas que estão entrando na nossa vida. E isso também eu transformei num texto, né? Aquela ministração, se você participou, escutou, está num texto por aqui. Mas hoje eu quero falar sobre vai passar. E eu vou ler um versículo que está em Romanos 12, 10. Que diz assim, ó: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Veja como Deus é maravilhoso. Eu pensei nessa palavra. E a Denise já abriu ali falando sobre sermos um Mardoqueu na vida de alguém, de uma Esther. Que nós devemos dar honra, né, a alguém, a mais do que nós. E eu meditei nesse versículo. Dar honra mais do que nós. Muitas vezes tem mulheres que aceitam ministrar, aceitam uma palavra, mas precisa divulgar, precisa ter foto, precisa ter cartaz. E o Senhor nos chamou assim, para o silêncio. E aqui nesse título de Vai Passar, aqui em Juí, muitas irmãs já sabem que comigo vai passar.
É como a Sulamita, vai tudo bem. Eu já passei por muitos desertos, mas na certeza que vai passar. E eu não sei se as irmãs sabem, conhecem aquela historinha do rei. Um rei pediu para o seu súdito ali, que escrevesse em sua coroa uma frase que, quando ele estivesse triste, confortasse, trouxesse ânimo, mas também que, quando ele estivesse alegre, ele também lesse a frase e também a frase falasse com ele. E esse servo, ele foi para casa muito preocupado, porque como escrever algo assim que servisse tanto para momentos de tristeza, momentos de alegria, e Deus deu um sonho para ele. Escreve, vai passar. E ele escreveu na coroa do rei, vai passar. Então, irmãs, o que eu quero dizer para ti? Que vai passar. Momentos tristes vão passar. Momentos de enfermidade vão passar. Mas momentos que estamos no auge, na alegria, vão passar. As estações passam. Só o que não passa, irmã, é o amor infinito do Pai conosco. É só o que não passa. Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro, e ele prometeu estar conosco em todas as situações, em todos os momentos. E tem momentos que a gente não sente a presença, a gente não vê, às vezes, de tanta luta, de tanto problema, mas o Pai está ali. Ele está ali, ele está nos carregando. Então, lembra sempre que o Senhor, às vezes, nos leva para o deserto para nos ensinar algo, mas que vai passar. O deserto vai passar. Eu escutava aquele louvor ali lá, da Ludmilla. Se você já sofreu a dor da traição, saiba que vai passar, vai ter cura. O louvor dizia isso. Quantas dores ela citou ali naquele louvor. Me chamou a atenção a dor da traição. Quantas de nós já fomos traídas? Traídas talvez por uma amiga, por um filho, por um esposo. A dor da traição ela citou. E achamos que essa dor nunca vai passar, mas ela vai passar. Porque o Deus que cura, o Deus que está presente, ele está aqui nessa manhã. E é ele o que nos transforma o nosso deserto em mananciais, em alegria. Mas quando estamos lutando, meu Deus, parece que aquilo ali não vai ter fim, que não vamos conseguir. Mas o Senhor, ele tem o controle. Mas precisamos confiar que a dor da traição, a dor da enfermidade, a dor da falta de dinheiro, as dores que o Senhor permite, vão passar. Eles vão passar. Mas nós precisamos estar na presença do Senhor. E se você não teve nenhuma dor dessas que cantou ali, dessas que eu estou falando, te encosta numa amiga que está passando por essa dor e diga, vai passar. Vai passar. Seja-se Mardoqueu, mulheres que levantam outras mulheres. Levantar uma amiga é fácil. Levantar as minhas amigas, dar um abraço e tomar um café com elas presencialmente, é bem fácil. É fácil porque a gente conhece, a gente está ali, mas levantar uma mulher que tu não conhece, e é isso que o Senhor nos chama nessa manhã. Nós não nos conhecemos. Nenhuma de vocês me conhece pessoalmente, mas me levantaram. Vocês me levantaram. Deus usou cada uma das que estão aqui para orar pelo José, para orar pelo meu esposo quando esteve doente. Nós somos uma rede de mulheres que levantam umas às outras. Portanto, se uma desistir, se você não... eu não vou mais participar, não quero estar ali, talvez tu está deixando com o teu testemunho
de levantar alguém aqui lá do outro lado do Brasil. Vejam, irmãos, o que Deus faz. O que Deus faz. A irmã Neide mora no Rio de Janeiro e eu moro em Juí, no Rio Grande do Sul. Mas ela tem me levantado nas suas orações. Passamos por momentos que, quando nós colocamos a mão na obra do Senhor, o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida sempre. Mas o inimigo, ele não sossega. Enquanto escrevíamos que Deus cura, meu esposo rompeu o tendão de Aquiles, precisou de cirurgia, coisa de pressão, subiu pressão, foi para o hospital. Irmãs, eu passei por tanta enfermidade. O José voltou para o hospital com pneumonia. Foi tanta enfermidade, e eu escrevendo que Deus cura. Mas Deus cura, ele curou. E a irmã Neide, como ela é enfermeira, já aposentada, me dava suporte. Faça isso para baixar a pressão, faça aquilo, e oravam por mim. Então, mulheres que não me conhecem, nos levantando. E seja essa mulher, esse Mardoqueu que levanta. E tenha certeza que vai passar. Passou as enfermidades no meu lar, passou as lutas na casa da Denise, que eu tenho certeza que, né, não foram poucas. E ainda assim, Jesus tinha 12 apóstolos, que as irmãs conhecem a história, sabem do emocional de cada um. E a Denise tinha 12 mulheres, também com emocional diferente, difícil, mas nós todas tínhamos algo comum, que era, irmãs, um coração ensinável, um coração voltado ao Senhor, que Deus falava com a Denise, orientava, e ela nos orientava. E a gente ia indo, caminhando juntas. Então, irmãs, isso aqui, para nós, é algo tremendo, de mulheres improváveis. Vocês vão olhar ali nossas fotos bem lindas, assim, mas são donas de casa, com um desafio grande de cuidar da casa, de escrever. Talvez tu olhe ali e veja assim, mas tem várias irmãs que têm talvez um curso superior ali. Mas irmãs não tem nada a ver com curso bíblico, né? Nós todas éramos iguais na presença do Pai, espiritualmente, que aqui não está escrito com o título de cada uma, mas com a orientação do Espírito Santo. Então, por isso que foi difícil, porque escrever algo lá na escola onde tu trabalha, no teu trabalho, flui, tu escreve, não tem ataque do inimigo. Aqui tinha, mas vencemos, passou. E as nossas amigas nos levantaram. E nós juntas. E aqui nesse texto, ainda tem, vou ler um parágrafo que diz assim: a maior evidência da amizade verdadeira é a lealdade, estar disponível para ajudar nos momentos de angústia e dificuldade. Mas para isso não basta apenas ajudar. Devemos ser mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo. Uma amiga verdadeira é aquela que, quando recebe um pedido, recebe um segredo, recebe algo da amiga, ela vai ajudar. Mas no seu secreto, irmãs. No seu secreto com Deus e a amiga. Era Mardoqueu e Esther, e mais ninguém. Não tinha outra rede ali sabendo a história. E assim devemos ser nós. Para você levantar uma amiga, é você e ela. A gente sabe que aqui tem pedidos de oração que se fazem, né? Eu quero pedir oração pela fulana que está passando isso, não. Nós devemos ser aquela mulher que vai orar, vai levar para Deus, no secreto com Deus. E para isso nós precisamos da orientação do Espírito Santo, que ele nos oriente. Como que eu vou orar pela irmã que está precisando, pela minha amiga que eu quero levantar? Às vezes tem mulheres que chegam para mim, para você, pedindo socorro por algo que você não passou. Mas que você saiba levar uma palavra e dizer que o Deus que nós servimos é poderoso
e que vai passar. O que não pode passar é a nossa comunhão com Ele. Em tempos de guerra, nós não podemos parar de lutar. Nós não podemos baixar a guarda. Bem, agora já escrevemos o livro, o devocional está pronto, agora chega, vamos lá. Não, agora começa outra guerra. Antes era escrita. Agora nós temos o compromisso de continuar juntas, orando, para que você, quando pegar esse devocional, seja cheia do Espírito Santo. Que tu receba essa palavra, que não seja só mais uma leitura. Porque só mais uma leitura, nós colocamos no Google ali, sai muitos textos. Mas que realmente vem agir na tua vida. Então, mulheres que levantam outras mulheres, devem ser essas que não param nunca de guerrear, de orar, de buscar a presença do Senhor. E que você tenha a convicção, a certeza, que você tenha fé inabalável, que vai passar. E se você tiver essa convicção, essa certeza, você levanta qualquer mulher. Porque tem que estar primeiro em nós, como a Denise tem um livro, primeiro em mim, para depois através de mim. Para mim, poder dizer que Deus cura, eu tenho que ter a certeza que Ele cura. Amém, irmãs? O horário tem passado, eu sempre digo para a Denise, eu vou levar uma palavra, um testemunho, mas eu tenho certeza que tu vai completar, Deus vai te usar. E eu, digo, eu gosto que tu complete ali, porque tem coisas que a gente não diz, mas o Espírito Santo, pode te usar e tu vai dizer. Então, irmãs, dai honra a outra amiga mais do que a ti. Mardoqueu honrou muito a sobrinha dele, mais do que a ele. Ele poderia ter ido no palácio buscar honra para ele do que ele tinha feito ao rei. Mas não, ele preferiu honrar a sua sobrinha, aquela menina improvável, que ninguém dava nada. Não que nós devemos ser sempre assim, eu sou a coitadinha. Tem uma irmã aqui que sempre que vai orar, ela diz assim, Senhor, eu sou pó e cinza na tua presença, eu sou pó e cinza. Somos pó e cinza. A gente veio do pó, mas nós somos filha. Eu sou filha de um rei. Eu sou filha, né? E você também. Além de tu ter sido um pó e uma cinza, hoje tu é uma filha amada, que o Senhor cuida como a menina dos olhos dele. E quem tocar na menina dos olhos de Deus, quem tocar em você, toca onde? Na menina dos olhos de Deus. Vejam que tremendo, irmãs. Você não é pouca coisa, você não é só pó e cinza. Tu é uma filha amada. Quem tocar numa filha de Deus, toca no próprio Deus. Porque é Ele que cuida, é Ele que peleja. Então descanse teu coração. Se você já sofreu dores de traição, dores de enfermidade, dores de acusação de algo que você não fez, descansa. Tocaram no teu Deus. E é Ele que no tempo certo vai dar resposta. Só confie e nunca esqueça que vai passar. Repitam aí, irmãs. A minha luta pode ser grande, mas vai passar. Em nome de Jesus. Amém? Denise, deixa para ti. Minhas irmãs, glória a Deus, por essa palavra. E enquanto a irmã Floresce contava um pouquinho ali, irmãs, foi momentos assim, de muita luta, sabe? Mas não só devocional. Eu sei que todas nós aqui fomos chamadas para fazer algo para Deus. E talvez quando você se posicionou para obedecer, eu sempre digo, o inimigo também se posiciona para te parar. O inimigo também vai se posicionar para te parar antes. Eu até escrevi um texto ali sobre isso, sobre a casa em construção, que qual é mais fácil? O inimigo destruir uma casa pronta, acabada, com alicerce, ou parar você na construção? Quem aí na sua cidade já viu uma casa, uma mansão parada, abandonada, que a pessoa não teve condições de terminar, parou ali? Assim somos nós, o inimigo tem parado muitas vezes a gente no meio do processo.
Mas ali, enquanto a irmã Floresci falava, teve um dia, assim, quando eu estava orando muito para Deus me dar ali uma palavra sobre, né, a apresentação do livro ali, o que seria o nosso livro, uma apresentação. E Deus disse assim, ó, vai olhar o processo do diamante. E eu não conhecia nada, irmãs, eu só achava diamante bonito. Ainda mais o rosa, que é muito raro. Eu sei que o diamante rosa é o diamante mais raro que tem, mas eu gosto de rosa, né? Eu sabia só do diamante rosa. E eu fui pesquisar, irmãs, e eu quero ler para vocês apenas 3 ali, parágrafo bem pequenininho, porque Deus disse que todas nós estamos passando esse processo. Então, talvez você não escreveu um livro esse ano, mas também está nesse processo que o diamante passa. Então, prestem bem atenção que diz assim, ó, os diamantes são formados por meio de pressões e altas temperaturas. Para subirem à superfície, eles precisam ser empurrados por forças intensas e depois serem extraídos. Mas isso leva tempo e isso exige muito trabalho geológico. Além disso, são necessários momentos de pressão e erupções para que cheguem à luz. Contudo, durante esse processo, eles ainda parecem opacos e sem forma, ou seja, o brilho deles ainda está escondido. Continuando aqui, diz assim, ó, é por isso que depois de tudo isso, os diamantes ainda precisam passar por cortes precisos e por um polimento cuidadoso. Só então o seu valor e beleza se revelam por completo. Irmãs, eu não sabia de tudo isso. Eu achava que era só abrir um buraco ali, muito fundo, vinha aquele diamante lindo e precioso. Mas não. Mesmo assim, ó, as máquinas tecnológicas, muito tecnológicas, se o diamante não passar por essa erupção e pressão, ele não vem para cima. Não tem tecnologia que chegue a um lugar lá que os diamantes mais raros estão. Então, irmãs, Deus falava muito comigo isso. E Deus falava hoje novamente que muitas vezes nós não sentimos as pressões, nós sentimos as altas temperaturas, nós sentimos as lutas. Como a irmã Floresci disse, às vezes parece que não vai passar. Parece que não vai passar. E tem lugares que a gente chega, tem lutas tão intensas que a gente chega, que não tem nem para onde a gente voltar. Porque no meio desse livro nós passamos por isso. Teve muitas vezes que eu pensei em desistir. Eu dizia, Deus, e agora? Não posso nem parar. Porque tem mais mulheres ali. Não podia nem parar, porque eu não estava sozinha, não era a Denise parar. Era fazer mais ali 11 mulheres parar comigo também. 11 mulheres desistir. Então, irmãs, tem situações que você vai passar. Talvez você está no tempo de corte. De você pensar assim, meu Deus, o Senhor está cortando muito. O Senhor está tirando isso, tirando aquilo. O Senhor está me calando. O Senhor está cortando, né, o jeito que eu falo. O Senhor está cortando os lugares que eu vou. O Senhor está cortando pessoas. O Senhor está cortando... Às vezes, quem aqui já sentiu, parece que até por dentro você está cortada. Você está machucada. Porque às vezes as lutas fazem isso. E parece que a gente está machucada por dentro. Cortada, ferida. E às vezes parece que Deus está, né, polindo. O polimento dói, irmãs. O polimento dói. Às vezes a gente achar que está certo, Deus diz assim, vai lá. E não é assim. Não é desse jeito, é do meu jeito. Não é dessa forma, é da minha forma. Então, nós só iremos passar esse tempo, irmãs, como a irmã Floresci disse. Primeiro, crendo, confiando que vai passar. Segundo, né, o momento, eu gosto muito disso do casamento, a gente trabalha muito isso na psicologia, o tempo bom passa, o tempo ruim também passa. Primeira coisa que tem que fazer o casal entender é isso. Os dias bons vão passar. E os dias ruins também vão passar. O que vai segurar o casamento não é o dia bom, não é os momentos bons, não é o momento de amor. Também os dias ruins vão passar. Então, irmãs, assim, nessa manhã, sabe? Vai passar. Mas não espere, irmãs, não espere passar todas
prontas para você ajudar alguém. Não espere você estar com a casa perfeita para você obedecer. Não espere você estar melhor, curada, sarada, perfeita. Você está assim, ó. Não digo que a gente vai fazer a obra toda errada, irmãs. Não digo que a gente vai negligenciar a nossa família para ajudar pessoas. Mas não espere estar tudo bem para você orar, para você ajudar, para você mandar uma mensagem. Porque muitas vezes, né, Deus faz a obra quando a gente está andando e chorando. Muitas vezes, o inimigo quer nos distrair. O inimigo quer que a gente fique presa à nossa dor e não olhe para a dor de ninguém. O inimigo quer que a gente fique presa àquilo que Deus vai fazer e não veja que Deus já está fazendo. Talvez não aquilo que você está pedindo tanto, mas Deus já está fazendo em outras áreas. Amém, irmãs?